Pode abrir seu áudio, tá, Nilce? Tá liberado. Obrigada, Denis, que gentileza. Obrigada, pessoal. Obrigada, Eloy, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, o currículo é extenso mesmo, como vocês viram, mas tem porquê. Veja que muito pouca gente sabe o que eu vou contar para vocês aqui hoje. Por que eu sou a teacher terapeuta? Quando eu era bem jovem, eu fiz faculdade de letras. Era o que tinha na minha cidade que eu me identificava mais. Tinha faculdade de matemática ou faculdade de línguas. Eu falei, não, eu sou das humanas, eu vou para as línguas. Apesar de que eu adorava lá no ensino médio, que na época a gente chamava de colegial, adorava as aulas de ciências, de biologia, era aquilo para mim uma fascinação. Mas eu sabia que eu era das humanas, então eu fui fazer letras e me tornei professora de inglês. Só que, assim, muito jovem, eu fiquei viúva. O meu marido faleceu, ele teve um câncer fulminante, e é isso que as pessoas não sabem. E eu vi ali, naquele drama familiar que a gente viveu, tinha uma filha pequena, que a medicina tem os seus limites, né? Então, eu fui estudar paralelamente à minha carreira como professora, como teacher, porque eu sou professora de inglês, eu fui estudar as terapias naturais. Porque, como eu concluí que a medicina tem seus limites, eu fui para além dos limites. Eu fui ver o que existia nos estudos do ser humano como um todo. Então, eu fui ser terapeuta holística. O que é isso? Terapeuta holística é a terapeuta que olha para o ser humano como um todo energético. Então, a gente vive em várias instâncias. A gente tem o corpo humano, a mente, as emoções, as nossas relações e o ambiente em que a gente vive. Então, o terapeuta holístico, quando ele olha para o cliente dele, ele vê todas essas instâncias e em alguma delas vai ter algum desequilíbrio. Então, a gente tem, assim, esse currículo extenso, todos os terapeutas holísticos são assim, a gente é apaixonado por estudar um monte de coisa. Por quê? Porque o ser humano realmente apresenta dificuldades em diferentes áreas da vida dele. E a gente tem que ter é, repertório para tudo que vier. Se bem que a gente se especializa em algumas coisas. Então, ao longo da minha carreira, eu tive uma vida dupla. Eu era professora e também terapeuta. Eu dava aula de inglês e também atendia as pessoas nas suas dificuldades de vida. Ao longo do tempo, agora, no final da minha carreira de professora, eu fui conhecer a terapia sistêmica, que é a minha última graduação e pós-graduação. E na terapia sistêmica, como o próprio nome já diz, a gente olha para o ser humano dentro de um sistema familiar. Eu olho para você, se você é meu cliente, e eu incluo no meu olhar seu pai, sua mãe, seus familiares e tudo o que aconteceu com eles. Porque se tem algo acontecendo com você hoje, não começou agora, começou lá atrás. Então, quando chegou para mim esse conhecimento, eu fui estudar pedagogia sistêmica. Aí a teacher e a terapeuta conseguiram se unir em uma só. Então, agora eu me apresento assim, eu sou a Nilce Araújo, prazer, a teacher terapeuta. Obrigada, Denis, pode passar o slide. Então, a gente, como eu falei para vocês, a gente olha para o ser humano e vê um todo energético, né? Terapeuta holístico olha e vê assim. Então, tem o corpo e tem a energia, o nosso campo magnético ao nosso redor. Tudo, absolutamente tudo, tem campo magnético. Era difícil a gente explicar isso para as pessoas há 20, 30 anos atrás, mas hoje todo mundo sabe. O celular tem campo magnético, a televisão, o computador, tudo. E nós, então, que somos seres tão complexos, o nosso campo magnético, ele é um campo de informação, que é aquilo que nos faz ser um ser humano.
Mas os bichos também têm o campo magnético deles, que é o que faz eles serem daquela espécie. Pode passar? Então, olha só que bonito que é o campo áurico e os chakras. Vocês já ouviram falar em chakras? Chakras em sânscrito, que é a língua do yoga, a língua morta lá da Índia. Chakras são rodas, são centros energéticos que existem no nosso corpo como se eles fossem órgãos extrafísicos, que comunicam as várias camadas do nosso campo áurico. A camada do nosso corpo energético mais denso, que é perto do corpo, o corpo emocional, que é um pouco afastado, o corpo mental, e vai se afastando cada vez mais. Então, se você olhar aí, começando de baixo, o chakra básico, ele vai falar das sensações físicas, ele está conectado ao corpo humano e ele busca, olha os raios que tem ali no pezinho, ele busca energias da terra. Então, ele vai energizar a nossa raiz. O segundo chakra, ele vai falar das emoções relacionadas ao meu eu, quem eu sou. Aí, subindo na escala dos chakras e também dos corpos energéticos, a gente tem o corpo mental, a mente, pois a relação com os outros está aqui, ó, no coração. Depois, a vontade divina, o amor divino e a mente divina, a serenidade. Porque a gente entende que no nosso melhor, naquilo que a gente tem de mais sutil, a gente se encontra com Deus. Se Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança, é ali que a gente se encontra com a mente divina. Pode passar. E aí a gente começa a chegar no corpo físico mesmo. Para que serve todo esse conhecimento, Nilce? Serve para a gente ver como é que o nosso corpo funciona, porque a gente está vivo aqui e agora. Então a gente traz toda essa informação do campo vibracional para o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico precisa de energia. Assim como todos os aparelhos que estão ao nosso redor precisam de energia para funcionar, o corpo físico também. Tem dia que você está mais energizado, tem dia que você está sem energia. Então, a gente capta essa energia de dois sistemas: o sistema energético e o sistema físico. No sistema energético, aquele corpo e os chakras que a gente acabou de ver, eles impactam diretamente nas nossas glândulas. Eles se materializam no sistema glandular, de cima para baixo. Então, você tem aí a glândula pineal e a glândula hipófise. São as glândulas mestras do nosso organismo. Elas ficam dentro do cérebro. Então, a gente capta energia por aqui e elas mandam informação para as outras glândulas de cima para baixo. Em seguida, você tem a glândula tireoide, paratireoide. Eu já vi muita gente falar que tem problema nessa glândula. Aí a gente tem o timo, que ele fica aqui no peito. O timo é a glândula do amor ou da falta de amor. A tireoide é a glândula que está relacionada à nossa fala, à nossa expressão no mundo, à nossa dificuldade de expressão. Depois eu tenho para baixo as suprarrenais, que são glândulas que ficam assim em cima dos rins, por isso que se chama suprarrenal. As suprarrenais, elas estão muito ligadas àquelas emoções fortes de medo, jogando adrenalina no nosso corpo quando a gente está se sentindo ameaçado, deixando o nosso corpo pronto para luta ou fuga. Ai, meu Deus! Quando a gente está sob estresse, é essa glândula que fica ativada. Antigamente, lá, os nossos ancestrais fugiam de feras, fugiam de leão, de elefante. Então, eles tinham que sair de um relaxamento para uma fuga desenfreada. E hoje que a gente está com estresse, a gente não tem leão, elefante correndo atrás de nós, mas o estresse faz com que o nosso corpo reaja como se a gente tivesse que lutar ou fugir o tempo todo. Isso se chama ansiedade. Ai, ninguém sofre disso, então bobagem, né? Deixa para lá.
Depois eu tenho o pâncreas. O pâncreas, ele vai falar da insulina. Ah, ninguém tem diabetes aqui, né? Então, bobagem também. Gente, o diabetes antigamente, sabe como que ele era conhecido na Idade Média? A doença do açúcar. As pessoas queriam estar doces, então elas comiam doce e ficavam doentes. Por que será que a gente ainda continua comendo doce, né? Depois a gente tem os ovários nas mulheres e os testículos nos homens, que são as glândulas que vão fazer na nossa genitália a reprodução humana. Então, olha que bonito, né? A gente tem nessa imagem à esquerda os chakras emitindo energia para todo o nosso sistema glandular. Pode passar. E aí nós temos a segunda forma da gente captar energia. Então, uma é energética, que a gente acabou de ver, agora a outra é pela comida, tudo que a gente ingere. Comida, bebida, o cigarro que você fuma, a droga que algumas pessoas jogam para dentro do corpo, os remédios que as pessoas ingerem. Ai, mas o remédio é bom, Nilson, é bom. O remédio bem indicado por um médico, ele é excelente enquanto ele é necessário, mas a gente sabe que os medicamentos são drogas, fazem bem para uma coisa e mal para outra, né? Então ele não é totalmente bom. Não é para você ficar tomando remédio a vida toda, a não ser em algumas condições em que você realmente tem uma doença crônica. Mas o remédio, o medicamento, ele vai ser ingerido, mas ele não é alimento. Ele é o que ele é. Remédio é para remediar. Depois que remediar, volta na nutrição normal. Então, olha que lindo que é o nosso sistema digestório, né? Ele começa na boca, nas glândulas salivares, mas a nossa digestão, na verdade, começa antes. Os japoneses sabem muito disso, né? Eu fui casada com um japonês e por 10 anos da minha vida eu vivi na minha família japonesa. Minha filha é mestiça de japonês com brasileiro, lindíssima. A minha neta também herdou os traços orientais, é gente linda. E os japoneses sabem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a culinária japonesa. Então, eles sempre dizem que a digestão começa com os olhos. Você vê aquela comida feita que parece uma obra de arte. Você vê, você já começa a salivar, porque você já sabe que sabor tem. Você sente o cheiro. Então, a salivação já é o início da nossa digestão. Aí você coloca o alimento na boca, mastiga, pelo amor de Deus. Porque, olha, muita gente engole inteiro. Como que chama isso? Ansiedade, o mal do século, o mal do brasileiro. A gente sofre de ansiedade. Então, a gente mastiga, mastiga, mastiga e deixa com que a saliva comece o trabalho da digestão, né? Para que esse alimento, por favor, chegue no estômago um pouco mais fácil de ser digerido. Eu não entendi direito, mas eu vi aqui alguém escreveu alguma coisa, depois eu leio melhor, que falou de refluxo. Olha quanta gente sofre de refluxo. O que acontece aqui nesse tubo digestivo que a gente tem? Esse tubo ele tem umas portinhas que vão fechando. Conforme o alimento passa, fecha uma portinha, ele passa, fecha outra, fecha outra, fecha outra, para que ele não volte com facilidade. Mas a pessoa que tem refluxo, ao contrário, essas portinhas elas já vão ficando desgastadas. Porque o ácido do estômago, na hora que volta o conteúdo, ele volta com ácido e vai corroendo aquelas portinhas. E elas vão ficando cada vez menos eficientes. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais com facilidade de regurgitar. É desagradável, mas isso daí acontece muito, principalmente quando a gente faz refeições tarde, depois das 7 da noite. A última coisa que eu como é 7 da noite, porque eu também sofri de refluxo e tive que aprender isso na minha vida. Então, a gente
tem todo esse trabalho da gente voltar a ter essas pregas, essas portinhas que vão fechando para não ter mais esse problema. Mas aí a gente tem ajuda, né, gente? Já vou falar para vocês do maravilhoso Zenko Juice. Graças a Deus que tem gente que pensa no nosso bem-estar. Então, olha que bonito. Faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Olha que bonito, né? O alimento na digestão, ele chega primeiro no intestino delgado, que é o fininho. Ele vai passando por ali, depois é que ele chega no intestino grosso e sai pelo reto aquele conteúdo que já não nos serve mais. Ao longo de toda essa trajetória nos dois intestinos, ocorre a absorção. Então, o que é absorvido ali? Os nutrientes, a água, mas o que acontece quando a gente não está com a saúde boa? Ou o que acontece quando a saúde do intestino está ruim e prejudica sistemicamente todo o corpo? A gente vai ver, pode passar. Olha só, gente, a gente está falando agora, olha que bonito, né? A gente começou uma análise do ser humano de fora para dentro, né? Eu falei que a gente é sistema, que a gente está ligado aos nossos ancestrais, a gente manifesta nessa vida tudo que eles vieram a fazer aqui na Terra através do DNA. A gente herda 50% de mim é meu pai, 50% de mim é a minha mãe. E não adianta você não gostar dessa novidade. Você é seu pai e sua mãe e tudo que eles viveram, as histórias que eles viveram, está tudo registrado aqui. E aí, então, a gente falou de sistema e agora a gente fala do corpo físico. Olha que bonito. Estamos falando da microbiota intestinal. Tem dois nomes técnicos aqui: microbiota e microbioma. São duas coisas diferentes, mas estão intimamente ligadas. A microbiota, ela é o conjunto de bactérias, vírus, todos os micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino. E tem muito mais deles do que célula humana. Olha que coisa mais linda. Eu lembro até hoje o impacto que eu tive alguns anos atrás, quando estudando, eu vi essa informação. A gente tem um número maior de micro-organismos no intestino do que células com DNA do meu pai e da minha mãe. Sim, somos seres bacterianos, alguém disse aí. É verdade. E nós, a nossa consciência, eu vi uma expressão linda outro dia, nós somos o logos de todas essas vidas. O logos é o Deus, né? Aquele que comanda. Mas a gente só comanda se a gente tiver consciência. O Augusto Cury falou uma coisa muito interessante outro dia. Olha só, gente, que bonito. Eu não vou tomar muito. Ó, tenho 10 minutos, estou aqui, ó, professora contando tempo aqui. O Augusto Cury disse o seguinte: imagine que você vai entrar num avião para você fazer uma viagem de avião. E de repente você fica sabendo que o piloto do avião não tem experiência de voo. Você entraria nesse avião? Ah, não entraria nesse avião. Tá. Mas a gente acorda de manhã todos os dias com este corpo aqui. Você sabe lidar com ele da melhor maneira possível? Não sei. Mas a gente faz isso então todos os dias. Ou a gente tem mais consciência, ou a gente tem menos consciência para lidar com esse corpo e tudo que está nele. Não apenas o funcionamento físico, mas o funcionamento emocional, as relações. É um tanto de coisa que a gente tem que lidar todos os dias. A hora que acorda de manhã já sabe que vai lidar com aquilo tudo, que olha, é um trabalhão ser um ser humano no século XXI, né? Mas vamos lá. Então, microbiota é esse conjunto de micro-organismos que mora dentro do intestino. E microbioma é o conjunto
dos micro-organismos, considerando o ambiente em que eles vivem, que é esse ambiente intestinal, tá? Então, o desenvolvimento da microbiota intestinal, que são essas bactérias e vírus, é um processo complexo que já começa durante a gestação. Alguns estudos já detectaram bactérias nas primeiras fezes do bebê recém-nascido, no cordão umbilical e no líquido amniótico, que é o líquido dentro do útero, onde o bebê fica o tempo todo enquanto cresce. E em recém-nascidos, o desenvolvimento da microbiota ocorre a partir das primeiras horas de vida, principalmente quando ele nasce de parto normal. Porque quando ele passa pelo canal vaginal da mãe, ele já ganha uma carga de bactérias ali. Isso é ótimo, porque ele já vai ficando acostumado com o mundo que ele vai viver. A gente está num mundo de bactérias. Hoje cedo eu atendi um cliente meu que estava com olheira. Eu falei, o que você tem? O que está acontecendo? Atendo online, né? Eu estava vendo ele pela tela acabadíssimo. Ele falou assim, o meu bebê tem 3 semanas e não para de chorar o tempo todo. Eu falei, mas ele tem dor de barriga? Ele falou, tem muita dor de barriga. Aí eu falei assim, por acaso ele treme, assim, ele treme de dor? Ele falou, treme. Eu falei, então tá. Então, ó, sua esposa vai tomar o Zencojust. Eu indiquei para ela, porque com certeza, quando corrigir a microbiota do intestino dela, a criança vai ser beneficiada através do leite materno. Eu não vi isso em lugar nenhum, gente, mas eu raciocinei e eu indiquei terapeuticamente e vou fazer daí uma pesquisa para saber em quanto tempo que essa criança vai parar de gritar de judiação. Acaba com o humor de qualquer uma criança gritando a noite inteira. Eu sei, a minha filha chorou por 1 ano e meio. Foi triste. Então vamos lá. Alguns fatores que podem estar atrelados ao desequilíbrio da microbiota intestinal. Agora nós estamos chegando finalmente no nosso tema. A microbiota intestinal, ela pode estar em simbiose. Olha, essa é uma palavra que a gente vê usada em muitos contextos, né? Eles estão numa simbiose. Uma simbiose é quando 2 seres vivem em harmonia. Então você vê uma orquídea em cima de uma árvore, aquilo é uma simbiose. A orquídea não está sugando a seiva da árvore, ela simplesmente está pousada sobre a árvore. É uma simbiose. Agora, uma disbiose é quando existe um desequilíbrio entre esses seres que convivem. Então, dentro lá do nosso intestino, as bactérias podem estar em simbiose ou em disbiose com a gente. E aí, o que pode causar? Infecções, né? Então, as infecções, elas podem ser causadas pela disbiose. Primeiro vem uma disbiose, aí as infecções. A quimioterapia pode derrubar a nossa imunidade. A gente entra em disbiose. O estresse. Ninguém passa por estresse, né? Bobagem, né? Hábitos alimentares, maus hábitos alimentares vão impactar lá no intestino. A gente já sabe hoje, com toda a informação que a gente tem disponível, o que é um bom hábito alimentar e um mau hábito alimentar. Não preciso nem falar sobre isso, né? Atividade física. Quanto mais sedentário a gente fica, mais a gente pode ser vítima da disbiose. Estilo de vida é tudo isso daqui, né? Ou você tem um estilo de vida saudável, um pulso de vida, como dizia Freud, ou você tem um estilo de vida não saudável, um pulso de morte, né? Ou seja, ou a gente tem aquele estilo de vida que promove a nossa vida como um todo, a nossa saúde, ou um estilo de vida que é aquele do avião sem piloto, um piloto que é despreparado, tá vivendo de qualquer jeito, tá decolando de qualquer maneira. Uso de medicamentos, já falei hoje aqui, medicamento é bom quando ele é bem indicado, no período em que ele tem que ser tomado, depois
acabou. Senão, atrapalha. O tipo de parto, já falei, o parto normal traz aquela carga de bactérias e ao longo da vida, a partir daí, cada pessoa vai ter uma microbiota diferente, como as nossas impressões digitais. Eu tenho a minha, você tem a sua, são diferentes, cada um tem o seu sistema de vida. E depois eu tenho aqui a qualidade e a quantidade do sono. Vou falar para vocês. Gente do céu, deixa eu beijar essa garrafa. Gente, o Zenko Juice, ele me trouxe o sono de volta. Faz 2 meses que eu estou tomando, eu não conhecia antes. Então, eu estou aqui para falar para vocês de como fez bem para mim. A última vez que eu tive, assim, uma noite de sono, eu não lembrava. Porque eu acordava, agora não mais, cada 10 minutos, meia, acordava e dormia de novo. Acordava e dormia de novo, mas eu não sabia mais o que era deitar, dormir e acordar no dia seguinte. A partir do momento que eu tomei o Zenko Juice, isso voltou a fazer parte da minha vida. Isso eu falo para todo mundo, é a pura verdade, gente. Isso não tem preço. Não tem preço. Pode passar. E aí eu tenho uma ilustração que está acabando meu tempo, mas eu já vou falar para vocês. Do lado esquerdo eu tenho o estado de saúde, do lado direito o estado de doença ou de estresse. Olha essas célulazinhas, esse cinturãozinho aí. É um desenho que está mostrando, ilustrando como que seria a parede do intestino quando ela está íntegra, saudável. As células ficam todas juntinhas e passa por elas o nutriente necessário para nutrir o organismo. Nutriente saudável, a água passa por ali. Quando existe uma inflamação, por conta de todos aqueles fatores que a gente acabou de ver, olha para o lado direito, o que acontece? Essas células inflamam e elas começam a se desagregar e começam a criar espaço entre elas. E aí o conteúdo do intestino, que era para ir embora, para dar descarga, é absorvido pelo nosso organismo. E aí, o que a gente absorve nessa hora? Não é só nutriente, não é só água. O organismo passa a absorver as toxinas que eram para ter sido liberadas. E essas toxinas caem na corrente sanguínea e vão criar uma inflamação sistêmica nos órgãos do corpo. Pior, olha o que acontece quando chega no cérebro. Cognição de comportamento anormal, resposta ao estresse, dor visceral. Diz, o que é isso, Nilce? Ó, são 3 coisas. Primeira, cognição de comportamento anormal significa raciocínio perturbado. Você passa por uma situação e não tem a leitura necessária para aquela situação e acaba reagindo. Aí, ó, resposta ao estresse. É a segunda coisa. Primeiro, você interpreta mal a realidade, porque você está com toxinas no seu organismo, a sua mente não fica mais clara, compromete o raciocínio e você, em seguida, tem uma resposta. Você fica irritado, você fica enfesado, cheio de fezes, que horror. Fica irritado e fica muito reativo. Sabe quando a pessoa fala bom dia, o outro fala bom dia por quê? É isso aí. Outro dia nossa senhora, outro dia eu estava andando de carro e eu tinha que virar à esquerda, estava numa avenida e vinha um carro de lá e tinha um redutor de velocidade. E o carro vinha e tinha o redutor, eu estava com pressa, eu virei na frente dele, entrei. Só que ao invés de reduzir no redutor, ele acelerou. Esse homem veio atrás de mim com o carro, emparelhou o carro com o meu e começou a me xingar.
Xingou, 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 xingou. O que é isso? Quem já não passou por esse tipo de situação? Naquele momento eu pensei assim, ele não está me xingando porque eu não sou nada dele, né? Ele deve estar xingando a mãe dele, a esposa dele, a irmã dele, tudo através de mim ali, né? A hora que ele parou de gritar e xingar, eu esperei ele respirar e falei assim: me desculpa, eu não imaginei que o senhor ia acelerar no redutor. Eu pensei, pronto, agora eu apanho. Mas aí ele ficou com raiva e foi embora. Gente, isso daí, ó, é pessoa com desbiose, é pessoa enfesada, pessoa que não tem uma leitura da realidade de acordo com o que ela deve ser. Pode passar? Então, agora a gente vai ver um vídeo falando sobre o Zenko Juice. Vamos assistir. Nossas raízes se entrelaçam com os segredos da fermentação natural, descobertos há mais de 6.000 anos antes de Cristo pelos mesopotâmicos, pavimentando o caminho para o desenvolvimento de inúmeras civilizações. A arte da fermentação revela seu verdadeiro poder na preservação dos alimentos, mantendo não só sua integridade nutricional, mas aprimorando os diversos sabores para algo verdadeiramente singular. O legado da fermentação não conhece fronteiras e se manifesta em todo o seu esplendor na milenar cultura gastronômica japonesa. Com os avanços da microbiologia, os cientistas descobriram a ação de diversos micro-organismos que participam do processo da fermentação e puderam observar os comportamentos dos mais diferentes tipos de leveduras. Desde sua tradição e inovação, a tecnologia moderna do Japão agora possibilita a fusão de diferentes tipos de leveduras, criando produtos fermentados de sabor e qualidade incomparáveis. Em uma era onde a comida rápida e quimicamente alterada domina a mesa do dia a dia, os alimentos fermentados surgem como guardiões inabaláveis da nossa saúde. Sobrecarregados por aditivos químicos, agrotóxicos, estresse e poluição, nosso corpo padece, desequilibrando nosso microcosmo intestinal e dando origem a doenças contemporâneas. Para manter nossa saúde, é imprescindível um compromisso diário com uma dieta rica em vegetais, alimentos integrais e isentos de aditivos químicos. Entretanto, o ritmo frenético da vida moderna muitas vezes nos impede de alcançar essa alimentação ideal. Pautados por rigorosos estudos científicos, concebemos uma harmoniosa fusão dos alimentos vitais ao consumo diário para cada indivíduo. Zenko Juice. Selecionamos criteriosamente cada ingrediente proveniente de pequenos produtores da agricultura natural, sem uso de defensivos agrícolas. Asseguramos que cada matéria-prima é minuciosamente higienizada e submetida a um rigoroso controle de qualidade, garantindo a inexistência de resíduos de agrotóxicos. Uma vez selecionados, os alimentos são preparados de forma individualizada, respeitando suas características únicas. Em seguida, todos os alimentos são misturados e, cuidadosamente, adicionamos nossa singular levedura híbrida. Esta combinação agora adormecerá por vários meses, permitindo que a levedura conclua meticulosamente todas as etapas da fermentação. Após meses, emerge uma mistura rica e vigorosa. Uma vez aprovada pela análise microbiológica de nosso controle de qualidade, a mistura está pronta para a produção em escala. Optamos pela Serra Gaúcha pela sua aclamada condição climática e tecnologia industrial avançada, garantindo a produção do Zenko Juice com qualidade e segurança. Agora está ao alcance das suas mãos e da sua família o privilégio de consumir Zenko Juice diariamente.
Com Zenco Juice, faça do equilíbrio da sua saúde uma experiência única, com uma bebida inovadora e exclusiva. Zenco Juice. Keep your balance. Gente, que lindo! Ó, Zenco Juice, keep your balance, mantenha o seu equilíbrio. Passa para o último slide, por gentileza, Denis. 30 gramas diária você vai tomar de Zenco Juice e ó, você pode melhorar a sua saúde digestiva e a sua microbiota intestinal. Coloquei aqui alguns conselhos para você fazer a sua vida bem saudável, tá? E tomando Zenco Juice para você poder ficar cada vez melhor. Veja bem, siga uma dieta diversificada para diversificar a microbiota intestinal. Coma sempre um prato colorido. Então vai ter que ter o verde, o branco, o marrom, o vermelho no seu prato. Quando ele tiver colorido, ele vai ter os nutrientes necessários. Segundo, reduza o nível de estresse, passando por processos terapêuticos. Eu sou terapeuta, posso te ajudar se você precisar. Entre em contato com o pessoal que te convidou para entrar em contato comigo para passar por processos terapêuticos e cuidar da sua mente, das suas emoções. Você pode fazer meditação, relaxamento, mindfulness, que é a atenção plena, práticas de yoga, respiração profunda e alongamentos. Delícia, é vida. Se você já tem sintoma de algum problema intestinal, é melhor então você evitar consumo de álcool, excesso de cafeína, farinha branca, comida apimentada. Durma melhor, faça como eu agora, durma melhor. Estudos mostram que o sono de má qualidade também prejudica o seu intestino, então você vai fazer a higiene do sono, tá? Disponível na internet, em todo lugar você pesquise higiene do sono. E tome o Zenco Juice diariamente para fazer a modulação da sua microbiota intestinal. Dessa maneira, você vai ganhar saúde e longevidade para viver melhor e aproveitar a sua família. Muito obrigada, Denis. Eu fico aqui até o final para responder as perguntas que surgirem. Perfeito. Obrigado, Nilce. Pessoal, eu vou aqui parar um pouquinho a filmagem, tá? De melhora da disposição, sono, e a questão também de regular o intestino e a qualidade das fezes, né? Eu sempre ouvia falar que as fezes falam muito sobre a nossa saúde, e eu confesso que a minha não era muito regular, né? E de julho para cá, eu vejo que, né, a qualidade das fezes melhorou bastante. A questão do resfriado também é um depoimento bacana. Eu também, como o Denis, tinha algumas crises alérgicas, e nesse período todo aí, né, assim, eu posso falar que passei praticamente batido, né, não tive nenhuma situação, mas o que a gente vai constatando algumas coisas. E o que eu gostaria de relatar hoje é que sempre eu tive dificuldade em manter ou ganhar peso, né? É um pouco ao contrário da maioria das pessoas, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, que bom, né? Queria ser assim. Não é muito legal, porque qualquer bobeada que você dá ali com relação à alimentação, você perde peso, né? E uma semana mais acelerada, e sempre aconteceu isso comigo, tinha muita dificuldade. E eu reparei isso agora, né? Que eu me pesei esses dias, e eu constatei ali que eu tô com 3 quilos a mais do que eu tava, né? Que, assim, é o meu peso ideal, né? Então, assim, para mim, eu tô muito feliz de estar com esses 3 quilos a mais, porque eu tô mais dentro do que é o peso ideal para minha altura, para o meu tipo físico, né? Então, eu tô muito feliz com isso daí, tô sentindo, né, mais saudável ali. Então, esse é um depoimento novo que eu, assim, acabei de ter essa percepção. Era uma luta, né, para subir ali 1 quilinho na balança, e agora eu tô com esses 3 quilinhos a mais aí, bem-vindos no meu caso. Para quem conhece o Rafa aí, gente, sabe que ele é magro, né? A gente fica até com um pouco de inveja do Rafa, porque assim, cara, para mim, eu ainda me considero uma pessoa magra, mas é uma luta para ser magro, cara. É uma luta, porque se eu me descuidar, eu ganho um peso muito fácil. E isso eu nunca tinha escutado ainda, olha que interessante, cara. O Rafa deu um depoimento de conseguir ganhar, né? Deve ser massa magra, não é peso, não é gordura, né? Mas muito legal, legal. É um depoimento novo que a gente está escutando aí. Nós temos aqui também a Lucilânia.
direto de Cuiabá. Lucina Nel, acho que eu coloquei você como co-anfitriã. Pode contar seu depoimento para a gente? Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui, eu acho que a luz está atrapalhando um pouquinho. Pronto, eu acho. Obrigada, Inilce, obrigada, Denis, aí também, obrigada a todos. Vou aqui tentar ser rápida. O Rafael falou da questão do peso. Eu, até os meus 40 anos, eu tinha dificuldade de, de ganhar peso. Eu era da turma dos 45, 50 quilos, enfim. Mas eu tenho atualmente 49 anos. Com o início da pandemia, infelizmente, eu não prestei atenção e deixei de comer frutas, passei a comprar dentro do meu condomínio alimentos mesmo, mas deixei assim, sem perceber, achando que a pandemia fosse terminar daqui a uns dias, enfim. E eu fui adquirindo peso. E 2022, eu dentro da minha casa, eu passei a ter uma situação assim, da noite para o dia, eu tive que receber, fui eu que quis, né, a minha enteada com um bebê de 40 dias. Então, da noite para o dia, dentro da minha casa, onde era o meu escritório, eu tinha um bebê, outras pessoas, e aquela sensação de responsabilidade, que é bem do burnout, ele começou a pesar, porque qualquer coisa que viesse a acontecer com aquele bebê, com aquela criança, era responsabilidade minha ali dentro. Então, eu vivia em estado de alerta. E isso foi criando mais em mim muita. Quando a gente viajou para o navio, eu vi o boom. O que me sustentava antes era o imune. Como ele tinha saído de linha, aí eu tinha repassado para minha mãe. E eu, de repente, assim, explodi. Eu cheguei a 80 quilos, algo assim totalmente doido, maluco. Mas se fosse até só isso, mas o ano passado eu entrei numa estafa, a gente tinha feito uma viagem para Curitiba até, e quando eu voltei, em vez da viagem ter sido, foi complicadíssimo. Eu entrei num processo assim, que eu virava a cabeça, eu já não lembrava do que eu estava falando. Eu não conseguia lembrar, sabe? Eu não tive problemas de constipação, nada disso, mas eu simplesmente entrei em exaustão. Seria até esquisito dizer que eu não conseguia pegar o telefone para fazer ligação para alguém. Eu começava a fazer um trabalho, que eu sou da área jurídica, e aquilo para mim era a maior dificuldade, desenvolver um raciocínio ou até mesmo fazer uma correção simples. E quando veio o Zenko Juice, ele simplesmente, gente, Nilce, eu beijo, abraço, entendeu? Falo, Senhor, muito obrigada, eu só quero agradecer e dizer assim, que a gente tem obrigação de encontrar as pessoas e falar para as pessoas, não só para aquelas que estão com alguns sintomas de doença, mas para todo mundo. E eu, em poucos dias, eu voltei a conversar corretamente, até numa explanação sobre holding, simplesmente o pessoal falou, Lucilânia, vai mais devagar. Eu fiquei tão feliz que eu estava falando tão rápido, o raciocínio tão assim desenvolto, e vou acrescentar aqui para vocês. Qualquer pessoa que estiver numa situação de tristeza, de angústia, toma o Zenko Juice. Eu vou contar aqui para vocês abertamente, eu estou passando por um processo de separação e uma tristeza tremenda. Zenko Juice, gente do céu, o povo fala assim, você está ótima. Não, eu falo o quê? Não vou matar minhas bactérias boas, não. Eu pego e tomo o Zenko Juice. Aí, quando eu vejo que vai me dar uma tristeza, uma angústia, Zenko Juice, entendeu? Então,
Fale isso para as pessoas. Eu sou prova viva do tanto que isso contribui, que o Zenco Juice ajuda substancialmente para a gente conseguir levar o nosso dia a dia, tá bom? Vamos aí, temos obrigação, gente. Desculpa eu ter me alongado aí Que demais, isso. tá? Muito bom. Obrigada. Obrigado por ter se até aberto um pouco da sua história, né? E nós temos o Carlos aqui também. O Carlos, eu não sei, o Carlos, você não abriu o seu vídeo, se você não sentir a vontade de abrir o seu vídeo, mas se você puder também abrir só o áudio, pelo menos para contar o seu depoimento, mas se quiser abrir o vídeo também fica à vontade, tá? Você consegue contar, que você tinha comentado lá no chat que você podia, é o Carlos André, eu acho, né? Eu coloquei como co-anfitrião, é só apertar no botãozinho do microfone que vai liberar seu áudio, tá? Inclusive, pessoal, a gente está falando de emocional, nós temos vários casos de pessoas, né, que têm relatado uma melhora no emocional mesmo. Nós temos pessoas, por exemplo, que estavam em caso de depressão, tomando medicamento há muitos anos e que foram diminuindo o medicamento e, em alguns casos, até cortaram depois de alguns meses tomando o Zenco Juice. E aí já fica até a pergunta, é uma das perguntas que eu vou fazer para a doutora Nilce aí, qual relação, né, que tem, assim, uma pessoa que está em depressão e começa a tomar o Zenco Juice, às vezes até por outro motivo que ela está tomando, né, e começa a melhorar o emocional dela, tá? Então, talvez ela saiba responder com propriedade para a gente aqui. Não sei se o Carlos vai conseguir, Carlos, abrir o seu áudio? É a esposa dele, a Mônica. Então tá bom, pode falar. É uma dúvida que eu tenho e entrei na live também para escutar a doutora. Eu tenho pólipos no estômago, em todo o estômago, fundo do estômago, e trato uma inflamação bem grande. Então, faço uma dieta alimentar há alguns anos já, e eu comecei a tomar o juice, só que no quarto dia eu tive uma dor muito intensa, choques muito intensos no meu estômago, eu tive que vir embora do trabalho. E assim, foi uma coisa assim surreal. Eu interrompi ele e, né, fui ao médico, tudo, mas como ele é natural, tudo, não tem como não falar, relacionar ele a isso ou não. Mas aí eu fiquei meio receosa de voltar a tomar. Eu gostaria de saber com a doutora se houve alguma relação com isso ou não. Ó, eu vou... Qual que é o seu nome? Desculpa. Mônica. Mônica, eu vou falar de uma experiência que eu tive com o Zenco Juice e a doutora vai estar respondendo com você também, tá bom? Tá ok. Quando eu comecei a tomar o Zenco Juice, eu vou abrir aqui para acontecer comigo, pessoal, eu comecei a ter muito gases. Eu ficava até com medo de entrar no elevador do meu prédio, para você ter uma noção. E pegar um vizinho aqui e ficar conhecido por tendo fama ali, né? Mas é impressionante. Aí um médico, um amigo meu, ele falou, Denis, você passou por um processo de detox, na verdade, né? Você estava muito intoxicado. E aí o que você pode fazer caso você se sinta incomodado nesse processo é não parar de tomar, mas diminuir a dosagem. Inclusive, lá na viagem, né, o Rafa, que estava na viagem com a gente lá, foi levantada essa questão também, né, Rafa, lá com o doutor José Irineu. E ele falou que não, a melhor forma de você tratar isso não é parar de tomar o Zenco Juice, porque esse processo de detox é natural, é você diminuir a dose. E aí, de acordo com o que você vai se sentindo melhor, você vai aumentando a dose até chegar a 30 gramas. Mas a doutora, se puder responder, doutora, você tem a resposta aí, quiser comentar alguma coisa sobre esse caso, tá? Posso falar? Pode, fica à vontade. Bom, então eu vou primeiro pedir desculpa e pedir licença para corrigir. Eu não sou doutora, tá bom? Eu sou apenas uma teacher terapeuta, tá? Então eu não sou médica, o meu título não é doutora. Eu preciso corrigir para não causar problema até para nós. Então, olha, a Mônica, eu tinha lido já o que a Mônica escreveu do caso dela. Quando a gente estuda principalmente a medicina chinesa, a gente vê que todo e qualquer efeito de um tratamento natural é efeito. Mesmo que seja um efeito desagradável, né? O Denis falou que ele ficou com gases, eu também fiquei. Quando eu comecei a tomar o Zenco Juice, fiquei com bastante gases, me incomodou, mas eu falei para mim mesma, é efeito, tá tudo bem. Então, eu aconselharia a Mônica a fazer como foi falado, reduzir a dose, né? E depois ir aumentando, porque
teve um efeito. Foi um efeito desagradável, você assustou, com certeza, mas foi efeito. Volta a tomar, que você vai ter sucesso depois. Tá ok. Muito obrigada, viu? De nada, querida. Deixa eu comentar uma coisa, doutora. Olha, eu vou chamar de doutora de novo, meu Deus, desculpa, é costume. Teacher Nilce. Teacher Nilce, pronto. Eu queria convidar aqui para esse bate-papo, pessoal, o Eloy. Ele vai fazer um bate-papo, então, com a Teacher. Ele vai, talvez, começar com alguma pergunta. Se você que está aqui na sala como convidado, ou já faz parte do negócio, não importa, tiver alguma dúvida para fazer, faça essa pergunta. Mas eu queria começar com a minha dúvida, então, que eu já fiz a pergunta. Ô, Denis, Explica isso. Oi, Luiz. Ó, o Luiz. Boa noite, beleza? Boa Posso noite. falar só uns 30 segundinhos? Pode, 1 minuto. Um minuto? Então, eu queria falar sobre um depoimento meu, né? Eu, há 9 anos, tomando remédios antidepressivos, né? Tive um quadro de depressão muito forte e eu só me curei totalmente, entendeu? Desse quadro de depressão, eu tomando Zenco. Com 10 dias que eu tomei o Zenco, já melhorei. Com 15 dias, eu tinha passado ao meu médico. Ele falou para mim que eu tomava metade, né? E hoje eu tô feliz hoje, entendeu? Tomando Zenco faz uns 7, 8 meses, entendeu? Graças a Deus. Eu não sei o que é mais depressão na minha vida, entendeu? Não foi só depressão, outras coisas melhorou na minha vida, sabe? A minha vida, a minha família, né? Viu bem, né? Que antes eu era um cara triste, barbudo, maior, entendeu? Triste pra caramba, querendo tirar a minha própria vida, querendo se matar, entendeu? Suicídio, né? Então, hoje eu me vivo um cara, um cara sensacional, viu? Feliz da vida, graças a Deus, fazendo uso do Zenco, né? 30 ml por dia aí, com 10 dias, 15 dias, mudou minha vida para sempre, cara. Muito bom, viu? Há Muito 9 anos, cara, tomando. Cheguei a tomar tarja preta, sabe? Passando psiquiatra, né? Psicólogo e tal. Eu era um cara muito, muito triste, cara, querendo tirar minha própria vida e graças a Deus eu me encontro aí um cara feliz, entendeu? Minha família toda contente comigo, graças a Deus. Beleza? legal, Tamo Luiz. junto. Obrigado. O Luiz, gente, eu conheço o Luiz já de alguns anos aí, né? A gente já tem uma parceria de longa data aí. E eu não sabia que ele tinha depressão, né? E aí foi uma das coisas que eu fiquei impressionado, porque quando a gente começou a falar do Zenco, o Luiz começou a tomar logo nos primeiros dias do Zenco, lançamento do Zenco e tal, e ele começou a falar disso, ele contou pra gente que ele tinha depressão e que ele estava diminuindo o medicamento, que ele estava sentindo melhor, que ele não estava sentindo mais aquela dependência do medicamento. E sendo bem sincero, como eu não conhecia muito o Zenco ainda, a gente estava ainda conhecendo assim o Zenco Juice, estava muito cedo, tinha menos de um mês para ele estar falando aquilo, eu comecei a duvidar se era o Zenco que estava melhorando ele, entendeu? Só que no médio e longo prazo, a gente percebeu que o Zenco tinha, sim, uma conexão com essa melhora emocional que ele teve. E teve várias outras pessoas que relataram isso. Então, já começa a pergunta aqui, e eu queria convidar o Eloy. Eloy, seja bem-vindo, faz esse bate-papo aqui com a Teacher, Nilce. Mas qual relação tem, né, o Zenco Juice em relação à melhoria no emocional de uma pessoa, por exemplo, Nilce? Conta pra gente aí o que você pensa desse caso. Então, até falei isso na apresentação, né? Tem relação direta o intestino com o cérebro, né? E é interessante, eu até mencionei agora há pouco também, quando eu falei com a Mônica, a medicina chinesa diz uma coisa diferente, que tem relação o intestino com o pulmão. Olha que interessante isso. Pulmão e intestino grosso é um meridiano da medicina chinesa. O que significa? O pulmão, ele é em cima do... aqui no chakra do coração, né? Então, tem tudo a ver os nossos sentimentos com a qualidade de vida do intestino. Então, ele tem a ver com o cérebro quimicamente, porque produção de serotonina, que é o hormônio da alegria, e outros hormônios que vão fazer a regulação emocional, é a questão química que envolve, né? E a depressão é muito química, né? Tanto que a gente toma remédio para ela, né?
E a questão do meridiano, do intestino, em pulmão, intestino grosso, que impacta nos sentimentos. Gente, a gente sabe que quando a gente está mal, a gente mal respira. É ou não é verdade? Você mal respira. Você está triste, você tem uma respiração reduzida, você tem a pressão reduzida, você tem uma redução em tudo, no seu brilho, na sua energia. Então, está intimamente ligado. Está intimamente ligado às nossas emoções com o funcionamento intestinal. Isso já está mais do que provado, gente. Olha que interessante, só fazer um último comentário aqui. Você falou que tem uma relação pulmão e intestino, né? E o Noah, que é meu filho menorzinho, ele é que assim, são tantos benefícios que o Noah teve com o Zen que é difícil explicar, mas ele também tomava bombinha de asma todos os dias, já foi internado algumas vezes pela saturação estar muito baixa. Ele tinha, quando lançou o Zenko Juice, fazia 2 meses que ele tinha internado por conta de uma pneumonia. Nunca mais ele tomou bombinha de asma. Nunca mais a gente deu um remédio de alergia para ele por conta de uma gripe, alguma coisa, uma alergia que ele teve. Então, assim, tem uma ligação, sim, em relação a Tem, doenças respiratórias e intestino, né? tem. Tem, e aí é as duas coisas, né? A química e a emoção, né? Porque muitas vezes as crianças, a gente não percebe, às vezes, o que a gente faz com as crianças. O jeito que a gente lida com uma criança e o jeito que ela recebe a educação são diferentes. Às vezes a gente quer ajudar a criança, a gente acaba tolhendo a criatividade dela. Ah, não, deixa que eu faço para você. Ah, não, peraí. Sabe? E não deixa a criança sozinha errar. E acaba impactando nos pulmões esse tipo de situação. Eu estou generalizando, estou falando que isso que aconteceu, tá? Mas acontece muito. A questão da asma e a questão esses problemas que acometem o pulmão das crianças é muito porque a gente acaba tolhendo a criatividade delas. Olha que loucura. Ok, muito bom, parabéns. Denis, gratidão imensa, né, por você proporcionar para nós esse momento às terças-feiras, né? Todos que estão aqui são convidados a participar conosco todas as terças-feiras nessa sala com esse modelo de aprendermos, né, com alguém da área da saúde e fazer essa interface, né, e aprender sobre o segundo cérebro, que é o intestino, né? Nós estamos aprendendo, eu sou da área, né, de engenharia, de indústria, e, claro, eu tinha minha saúde, né? Por isso, a proposta me interessou bastante, faço uso dele, coloquei meu depoimento, mas gratidão, Nilce, e parabéns, né, também por dividir conosco aí teu conhecimento. Esses comentários que já foram feitos, a Mônica, eu tinha visto, né, a observação dela, são várias situações e casos que eu também já fiquei sabendo sobre esse desconforto inicial, muitas vezes. E aí eu vi aqui Lucilânia, vi o Getro, né, insistindo na informação importante da água, né? Quando a gente começa a mexer nessa parte do trabalho intestinal, do trato intestinal, ali é fundamental que se tenha muita água. Então, quando você começa a regular tudo isso e começa a fazer a batalha acontecer e começa a eliminar as putrefativas, né? Tudo isso eu estou falando foi aprendizado, Gilberto Witt ensinando para a gente, os doutores aí, nutrólogos. Então, começam a morrer as bactérias putrefativas, elas têm que ser eliminadas. Isso pode provocar gases, porque o zenco já é fermentado, o zenco não provoca gases, né? O processo dele já está pronto. Agora, o que acontece lá quando acontece a batalha? Sim, isso pode nos dar o desconforto. Muita água, gente. Tomem realmente uma quantidade. A Luciana falou, olha, um pouquinho a mais do que o normal. Você já toma bastante? Então tome um pouquinho mais, principalmente nesse início do tratamento do zenco. Então, vamos lá. Eu não consegui aqui pegar perguntas, né, com exceção do que a Mônica tinha colocado, bacana o que ela colocou. Mas, Nilce, então eu vou puxar aqui, alguém mais que tenha dúvidas, vai digitando, por favor, ou, né, se quiser abrir o microfone depois. Nilce, então, a parte da terapia, você falou a parte energética, né, dos chakras e a nossa relação das glândulas. Cara, que demais isso. Eu não tinha visto, eu não tinha esse conhecimento.
Aí eu queria perguntar para você se também nessa relação com as glândulas, eu aprendi, né, agora que o nosso intestino é responsável pela fabricação de todos os hormônios, né, de muitos hormônios, e que hormônios são substâncias químicas que regem o funcionamento dos órgãos. Então eu fiquei imaginando, quando você passou lá em cima, colocando que energicamente os chakras, né, estão ali atuando nas glândulas, aí você desceu e falou, ó, e a parte agora da alimentação que está lá no intestino vai vir também. É isso mesmo? É assim que é para funcionar nessa harmonia? É assim que funciona. É Que lindo, é legal. maravilhoso. É lindo, é maravilhoso, porque nós somos seres multidimensionais. A gente não vive só na matéria, a gente vive também energeticamente e espiritualmente. Então, em todas essas instâncias, a gente tem que cuidar. Muito bom, muito bom. Eu achei assim, aquela figura, né, mostrando a relação direta ali, e aí você passou a falar da parte da nossa alimentação e do intestino. Então, assim, da minha parte, ainda tem uma segunda, algo que me chamou muito a atenção, e agora com o conhecimento que eu tenho, que é a parte do parto, né? O parto, eu já escutei falar que parto natural é melhor, não, é melhor, tem que fazer e tal, mas o que é melhor? É porque a mulher recupera mais rápido? Na minha cabeça era só isso, a mulher recupera mais rápido, claro que é melhor. Bom, cesárea pode ser um trauma, uma cirurgia, né? E não, né? Agora você fala de uma herança, né, benéfica das bactérias. Uau, né? Então, assim, para virar uma pergunta, e eu que nasci de cesárea fico como, né? O que eu faço para nós que não fomos do parto natural, né? Zenco nele? Porque aí, ao longo da vida, essa criança vai assumir uma microbiota, né? Com o contato com as coisas, com as pessoas, com os materiais, com a terra, né? Ela vai adquirir a microbiota, só que vai demorar um pouco mais, né? Então, por exemplo, esse cliente meu que está com o bebê chorando demais, foi um parto cesárea, né? Uau. Então, a criança está mesmo com bastante dificuldade. Alô? Voltou? Criança está com dificuldade de criar a microbiota dela, por isso que ele fica chorando tanto, né? Uhum. Então, mas a minha filha foi cesárea também, minha filha. 1 ano e meio Ok. chorando. Olha isso. 40 anos atrás, a gente não tinha esses conhecimentos, né? Então, eu não Uhum. sabia o que acontecia com ela. Pode ter sido uma microbiota lá, né, dificultando o processo digestório dela. Quem sabe? Muito bom, muito Ô, bom. Eloy, deixa eu emendar uma pergunta, então, já que você puxou esse assunto. Quer dizer que também, por outro lado, né, se a mãe tiver uma microbiota ruim, também vai herdar uma criança com uma microbiota ruim. Muito provavelmente, né? Porque lembra o que eu falei? Nós somos 50% nosso pai, 50% nossa mãe, em tudo. Em tudo que eles foram, em tudo que eles são, tudo que eles viveram, o corpo físico, o estado emocional, as doenças da nossa família, tudo chega em nós. Só que nós temos liberdade para fazer diferente. Nós temos que ter consciência e fazer o que é certo. Então, Muito por bom. exemplo, na minha família, nós temos diabéticos, muitos diabéticos. Minha mãe, minha avó, minhas tias. A minha prima Nilce estava assistindo aqui, não sei se ela ainda está. Ela também é diabética, né? Ah, eu tenho uma irmã diabética, mas eu não preciso ser. Eu posso agir de forma que a minha genética não seja expressa como uma doença. Muito forte. Muito bom. Ok, Denis, deixa eu então também aqui lembrar, né, sobre alguns depoimentos que já foram colocados ali, sobre uma palavra que você, ao falar, deixou ela em negrito sublinhado, que é ansiedade, né? Você destacou isso e a gente tem vários depoimentos, né, da equipe. O Paulo Marques, não sei se ele ainda ficou na sala aqui, mas é um amigo e eu conhecia o Paulo, né, no ritmo de vida dele e realmente era um desgaste muito grande. E a transformação dele foi muito, muito forte, muito perceptível com todos os amigos e parentes que estão à volta dele. Além dele ter perdido bastante peso, né, que ele estava, né, com excesso de peso,
o benefício do Zenco para essa ansiedade. E eu tenho que falar do Eloy, né? Eu trabalho com a área industrial, planejamento, cumprir as datas, os compromissos, isso vai puxando um ritmo que tem hora que sai do controle, gera ansiedade, eu me perco muitas vezes e eu não quero que isso aconteça. E olha, de pelo menos 6 meses para cá, não exatamente quando eu comecei o Zenco, eu não percebi isso, né? Eu já tenho 8 meses de consumo, mas eu senti assim, hoje, né, como tem sido forte o controle da ansiedade, a minha calma, a minha tranquilidade de resolver problemas. Apareceram muitos problemas nesse período, né? Então, é esse impacto, né? Microbiota, o intestino trabalhando certinho com os hormônios, e aí a gente vai lá para os chakras, né? Naquilo tudo que você mostrou. É isso, certo? Certíssimo, maravilhoso. Deixa Muito eu fazer um bom. comentário, aproveita. Eu estou me empolgando com a conversa, tá ficando legal aqui. Mas de dormir cedo, né? Tem que dormir daqui a pouco, a Nilson vai entrar na hora de dormir também. Mas eu comentei isso com um doutor amigo meu, que assim, minha avó teve diabetes, minha mãe teve diabetes, meu pai tem diabetes, eu não tenho diabetes. Então, assim, aí eu perguntei para ele, eu falei, cara, a gente acaba herdando genético ou será que são os hábitos alimentares? Porque, assim, o que minha mãe comia é o que minha avó comia. Então, se ela gostava de comer pão todo dia à tarde, pão todo dia de manhã, pão todo dia à noite, provavelmente vou ser uma pessoa que vai herdar isso, os hábitos alimentares dela também. Eu acho que isso influencia mais do que a genética. O que você acha, Nilce? Olha, a genética influencia porque esse corpo aqui, ele veio da genética dos meus pais, né? Agora, se uma doença vai se expressar ou não, aí vai depender do ambiente e das decisões que a gente toma e do nosso emocional. Sim, faz Muito sentido. Então, bom. assim, tem que quebrar um. Não é A fácil gente quebrar um pode hábito, quebrar. mas é necessário, né? É necessário tomar consciência, respeitar o que foi, respeitar o jeito dos nossos pais, o jeito que eles viveram e pedir licença internamente para fazer diferente, tomar boas decisões e fazer diferente efetivamente. Porque a nossa genética e a nossa criação faz com que a gente seja muito leal ao que foi, aos nossos ancestrais. E essa lealdade, às vezes, traz o desequilíbrio, traz a doença. Então, a gente precisa ter um pouco de consciência pesada e fazer diferente do que foi. E entendo hoje, Nilce, que isso que você está falando, essas decisões que a gente precisa tomar, creio que grande parte de nós consegue perceber isso. Agora, como fazer isso, né? É difícil. E provavelmente, né, a gente precisa de ajuda, né? Terapias, terapeutas servem para mostrar caminhos, né, que precisam ser descobertos, porque a gente não aprende isso. A gente fica muitas vezes tentando, achando que é como a gente resolve nossos problemas, a gente resolve esses conflitos, e não é por aí, né? É mais difícil tomar essa decisão. Por isso, então, é que entra todo esse conhecimento das terapias, né? Que eu estou tendo contato com várias, né, profissionais como você, professoras, né, na saúde, e é esse o caminho que precisa buscar, né? Para quem não está conseguindo se libertar. A gente estuda muito para ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões. Não sou eu que vou falar para você o que você tem que fazer, mas eu trago o conhecimento, eu trago as opções, eu trago as opções terapêuticas para tratar e a qualidade de vida das pessoas tende a melhorar diante das melhores decisões a ser tomada. Ok. Tá, apareceu um comentário do Getro, né, falando ainda do parto, que aprendi que a criança, quando nasce pelo parto natural, estimula automaticamente a produção de leite. Nasce com uma camada de bactérias benéficas gerada pelo canal vaginal, entre vários outros benefícios, né? Então ele sacramentou aqui o que a gente vinha falando sobre o parto normal, é isso, né?
É isso aí, Certo. muito obrigada. E aí o Sérgio Lima colocou uma interrogação aqui, né? A má alimentação é um mau hábito? Sim, é um mau hábito, né? Às vezes a gente aprende em casa, né? Um tipo de alimentação que não é a mais adequada. Outro dia eu estava numa lanchonete tomando um suco e eu vi uma família, um pai, a mãe e uma criança, uma menininha de uns 2 aninhos. A mãe deu uma Coca-Cola para bebê mamar. O bebê Olha, mamou uma Coca-Cola inteira. Aquilo me arrepiou. Falei, caramba! Então, é complicado. Ah, eu não aguentei, viu? Eu falei, eu esperei o pai saiu, foi ao banheiro, eu fui lá falar com a mãe. Me apresentei, falei que eu sou professora, que eu sou terapeuta, que a minha família é de diabéticos e que a gente precisa cuidar para que os nossos filhos não desenvolvam esse tipo de doença. Falei assim para ela, pedi desculpa de ter ido lá falar e a hora que o pai veio vindo, eu saí correndo, não quero apanhar aqui não. Mas eu muito bom. falei, não deixei de falar, não. Foi o que a Lucilânia também falou ali no depoimento dela, né? Hoje nós conhecendo, né, temos esse conhecimento, né, da saúde dessa forma, do que é desbiose, microbiota e que existe zen. E é uma obrigação nossa, né, passar para as pessoas. É dentro desse processo buscando saúde, existe, como o Denis falou ali, existe uma proposta de negócios. E ela é tão simples quanto, né, o que a gente está vendo que é o Zen, produto 100% natural, orgânico, né, sem lactose, sem glúten, fermentado por 6 meses, quer dizer, prontinho para você beber. Ficou muito simples, né, envolvendo biotecnologia. Isso é o que essa empresa nos proporcionou, essa simplicidade de abrir uma tampinha e tomar. Agora, a simplicidade do negócio vem de você falar para as pessoas que isso existe e que elas precisam também. Deixa eu ler aqui uma pergunta do Rafael sobre os chakras, Teacher Nilce. Ah. É possível afirmar que eles estarão mais alinhados e equilibrados caso a nossa microbiota esteja saudável? Então, como eu falei para vocês, a gente vê o ser humano como um todo, né? E esse todo, quanto mais saudável, ele vai estar saudável em todas as instâncias em que a gente vive. Eu acredito que sim. Mas uma curiosidade aqui, já que ele falou dos chakras. Os chakras, aí, polêmica, hein? Os chakras, muita gente fala que eles têm que estar alinhados. Tem Alinhar e desalinhar faz parte. Assim como a gente abre e fecha os olhos e pisca o tempo todo, os nossos chakras também estão em movimento o tempo todo. Então é natural que eles estejam alinhados, desalinhados, alinhados e desalinhados. Aí tem gente que vai falar assim: eu faço uma terapia que alinha os chakras. Tá bom, alinha, daqui a 5 segundos já está desalinhado de novo. Mas então não é isso que define a nossa saúde, tá? Ok, muito bom, muito bom. É, aqui no meu chat aparece a Lucilânia colocando pergunta aqui, mas eu não consigo ver a pergunta. Tem uma pergunta da Lucilânia ou não? Foi o do Rafael Barros que você leu. Ah, Ela tá. colocou um comentário em cima da pergunta dele. Ah, tá. Não está aparecendo para mim. E o Denis já está afirmando aqui sobre, né, o hábito da mãe achocolatado com açúcar. Uau! Meu Deus, né? Né? Então, Aí, aí já é complicado. Hoje a gente busca por um chocolate 100%, que é horrível, e aí alguém vai colocar açúcar também no chocolate 100%, né? Muito bom. Getro, teacher, li recentemente que em nosso sangue há aproximadamente 5 gramas de açúcar e numa única lata de coca há 30 gramas de açúcar. Procede? eu acho que é menos de 5 gramas no sangue, tá? Acho que são 2 gramas. Não tenho certeza, porque eu não sou médica, tá? Mas eu É o acho limite. 5 gramas, né? Que é um tipo um limite de 5 gramas normal, né? no máximo, né? É, Mais que isso não pode ser, né? Agora, numa lata de Coca-Cola deve ter isso de açúcar. Coca-Cola é meio copo da Coca é açúcar, né? sim, Então, imagina o trabalho que o organismo tem que ter para se livrar de todo esse açúcar. sim. Muito bom, muito bem. Acho que eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. Alguém mais?
né? Já estamos aqui no nosso limite do horário. Agradecer mais uma vez a todos, né? Todos que estão participando. Como o Denis falou, né? Está ficando gravado tudo isso. Se alguém tiver interesse depois em ter a informação, tem que pedir aí para a pessoa que te convidou. Os que estão conosco no projeto já sabem, né? Só pedir aí para o Denis, para as pessoas. Mas é sempre muito bom isso, né? E passar para as pessoas que a gente conhece. E, por fim, né, convide as pessoas para estar aqui, né? Nós temos apresentações acontecendo em vários grupos pelo Brasil. Esse processo de divulgar, de levar o bem, né, desse produto para todas as pessoas. Deixa eu só falar mais uma coisa. Eu estou fora da minha casa, eu tive que vir socorrer meus pais. Eles deram, né, positivo em Covid agora no final de semana. E Nossa. eles estão tomando o Zenco há 6 meses, um pouquinho mais. Então, assim, o médico ficou surpreso, né? Meu pai tem 84, minha mãe tem 82 anos, e apesar do Covid, né, alguns sintomas assim, eles tiveram uma reação muito, muito forte, muito rápida, muito boa na recuperação. O médico ficou surpreso, eles tomaram medicamento, né? Justamente lá vem uma carga forte de antibiótico que vai explodir, né, a nossa microbiota. Então, mas precisa, porque tem que combater o vírus, percebem isso? Né? Nós precisamos do remédio nessas circunstâncias. Aí você tem o Zenco para continuar alimentando as fermentativas, para diminuir as putrefativas e eliminar a parte que não nos interessa do remédio, né? A parte química que vai fazer mal, a parte química que vai gerar contraindicações, né? Nós que estamos com a microbiota em dia, a gente consegue passar de uma forma melhor. Denis, é isso. Podemos encerrar então a sala. Mais alguma coisa, algum aviso? Procurem as pessoas, né, que você recebeu o convite. Não esqueçam do evento do final de semana. É a nossa primeira convenção internacional da The One Life, por enquanto no Brasil e já se preparando para os outros países. Então é imperdível, né, estar nesse evento. Muito bom. Quem quiser participar dessa convenção, inclusive, pessoal, chama o pessoal de convidou. Vai ser em Campinas. Se você é de São Paulo, está mais fácil ainda do que você pensa, né? Agora, quem tá vindo pessoas do Brasil inteiro, na verdade, para participar da primeira convenção da empresa, onde vai ter lançamentos, mentorias, vai ter palestra médica também. O doutor José Irineu vai estar lá junto com a gente também. Então, vai ser um dia de muito conhecimento. Só existe uma primeira convenção, né? Porque a próxima vai ser a segunda. Então acho que é uma oportunidade única de estar participando da primeira convenção e vai ser histórico estar nesse evento, tá? Obrigado, Nilce, obrigado a todos que estão aqui nessa sala. Na próxima terça-feira a gente vai ter uma outra palestra dessa, tá? Alguém que trabalha na área da saúde, que tem conhecimento, vai estar trazendo mais conhecimento para a gente também. E você que é convidado a estar aqui até agora com a gente, chama a pessoa que te convidou, tire as dúvidas com ela em relação ao produto, em relação à parceria, em relação a ser um consumidor. Mas chama a pessoa que te convidou e conversa com ela, tá bom? Parabéns, obrigado a todos e quem estiver no final de semana no evento, a gente se encontra lá no evento, que vai ser sensacional. Obrigado, viu, Nilce? Uma ótima Eu que noite. agradeço, boa noite. Primeira de muitas, se Deus quiser, tá bom? Opa, Tchau, tchau, gente. tchau. So